E olha, a Renova Energia assinou contratos de uso do sistema de transmissão e garantiu o acesso às instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional. E sobre isso, converso agora com o Sérgio Brasil, que é CEO da Renova Energia, que já está com a gente aqui no estúdio, a quem eu agradeço pela disponibilidade, por bater esse papo aqui com a gente no Money. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de voltar a falar da companhia, né? Uma companhia que foi tão importante para as renováveis do Brasil, foi uma das precursoras, né, de geração renovável no Brasil. E agora, trazendo aí boas notícias, são temas super interessantes e obrigado aí pela oportunidade. Não, sem dúvida, bastante importante a gente tratar sobre isso, Sérgio. Eu queria entender exatamente o que está por trás exatamente dessa decisão por parte da Renova. O que existe do ponto de vista evidente, né? A gente tem discutido bastante, tanto a transição energética como um todo, mas do ponto de vista de negócio eu queria entender a viabilidade e evidentemente também a pertinência de adotar essa estratégia, o que muda do ponto de vista regulatório essa chancela agora junto ao ONS. Não, está perfeito. Então, a gente veio num período, né, desde 2019, a companhia teve recuperação judicial, né, saiu agora em fevereiro, saiu com a chancela da recuperação judicial, o que prefeitos aí de Brasil, né, apenas uma média aí de 20% das empresas que entram conseguem sair. Então, a companhia fez toda essa reestruturação financeira dentro do ambiente. Saímos em fevereiro, fizemos um aumento de capital de 540 milhões de reais, readequamos a estrutura de capital da companhia e, principalmente, né, nesse período, estudamos as formas de crescimento. E uma das coisas que ficou muito claro para a gente é que temos que ir atrás de grandes consumidores. E essa parte de processamento de dados, é só abrir o jornal, você vê, enfim, principalmente lá fora, né, onde você tem um ambiente para você implementar esse tipo de atividade mais melhor, né? Você tem aí projetos gigantescos e a gente foi atrás de entender um pouco desses projetos e a viabilidade de você trazer esse tipo de atividade para o Brasil. Então, foi com base nisso, a gente estudou uma solução, é uma solução multidisciplinar, né? Isso que é muito interessante e muito inovador. Você não tinha até então nenhum gerador de energia, a nossa autorização era para injetar energia no grid, né? Você faz a geração, então o custo era para a utilização do sistema como gerador, né? E para a gente trazer essa atividade, o que a gente pensou? A gente tem que trazer toda a infraestrutura até a energia. Como a gente monta toda a infraestrutura até a parte de energia, né, usando para atrair o cliente de grande consumo. Então, fomos ao operador nacional do sistema, então a gente foi uma solução que a gente teve que criar, né, como poderíamos fazer daquela forma. Então, nós conseguimos as autorizações, né? Então temos as primeiras que para o uso do sistema você tem que fazer toda a parte de estudos elétricos, principalmente uma carga dessa natureza muito grande, a gente pode até usar daqui a pouco alguns comparativos do tamanho do projeto, e nós recebemos essas autorizações de 81 megawatts, né? Que é essa primeira fase do projeto, né, que a gente está colocando, onde a gente tem direito a puxar do sistema como consumidor. Então, você tem tanto a parte de geração, que é uma determinada autorização, e a gente tem como consumidor. Como consumidor, você consegue colocar a operação de processamento de dados, que não é feito pela Renova, né? É feito pelo o operador, que é o responsável pelos equipamentos, né? E da nossa parte, a gente tem o consumo da energia do lado na nossa subestação, o que para efeito de operação traz uma série de benefícios. Sérgio, pensando exatamente nesse aumento, principalmente de uma demanda por energia, né? Até porque a gente tem discutido, né, que você ser delicado, por exemplo, com a inteligência artificial, muitas vezes, pedir por favor, custa não sei quantos litros de água. Exatamente. E pensando exatamente nessa estrutura hoje e uma mudança bastante significativa, uma perspectiva de um crescimento crescente, né, o crescimento crescente dessa demanda por energia, eu queria entender, primeiro, como é que o Brasil está posicionado para a gente virar um player competitivo na instalação, por exemplo, de data centers e também né, ser relevante nessa nova indústria. E isso do ponto de vista, evidentemente, prático, mas também do ponto de vista regulatório. Claro. Como é que o Brasil está posicionado nessas discussões? Então, hoje você tem uma discussão da MP, dos data centers, onde ela traz uma série de benefícios para essas empresas virem ao Brasil, né? Você tem uma série de questões, principalmente de natureza tributária, né? Os impostos de importação são muito altos para equipamentos que são equipamentos muito caros,
né? Então, hoje você tem no Brasil o equivalente em processamento de dados a um consumo de 600 megawatts, né? Então, comparativamente com outros países, você vê projetos sendo anunciados de giga, né? É uma diferença muito grande, só para entender o tamanho do potencial, né? Dado que nós temos uma energia abundante de natureza renovável, e eu não tenho dúvida nenhuma que no Brasil a energia renovável que vai ser a energia que vai alimentar esse tipo de atividade, né? Então, é uma indústria que está preparada para crescer com o aumento de consumo. Então, uma vez que você tem um impulsionamento com regras que permitam, né, que incentivem esse tipo de atividade, do que a gente ouve, o que pode acontecer com a MP do data center, que foi inclusive objeto de várias entrevistas, a gente acha que isso vai dar uma pavimentada nesse caminho de crescimento fantástico. E pensando, né, você falando, me lembrei aquela frase que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Né? E muito se comenta que o Brasil ele pode ser muito beneficiado, pode inclusive tomar as rédeas dessas discussões acerca, primeiro, da transição energética. E a gente está vivendo esse outro processo, que evidentemente já estamos para trás, que envolve a inteligência artificial, essas novas tecnologias. Mas pensando do ponto de vista energético, eu queria entender como é que você vê o Brasil posicionado nessas discussões, principalmente agora, às vésperas da COP. Que tipo de iniciativas você vê que fomentem, de fato, uma discussão que possa colocar o Brasil como um player relevante no cenário internacional acerca dessas discussões e como é que isso se correlaciona exatamente com essa iniciativa da Renova? Não, isso é fantástico, né? Essa nossa iniciativa, ela, do seu ponto de vista de negócio da companhia, ela traz mais uma unidade de negócio, né? A gente está muito animado, né? Porque você provém a infraestrutura e você traz o cliente consumidor, né? Inclusive, é uma atividade, uma infraestrutura que você consegue ampliar, né? A gente tem já a gente não tem que fazer um CAPEX adicional em termos de infraestrutura de subestação, ela já está lá, né? São apenas umas adaptações para você conectar o cliente. Então, ali a gente tem hoje uma infraestrutura de 400 mega para injeção e a infraestrutura como um todo da subestação vai até 700 mega. Então, é bastante robusto a nossa infraestrutura para receber e para fazer uma potencial ampliação. Com relação ao posicionamento do Brasil, a gente tem, né, um potencial de renováveis fantástico, né? Fala-se sobre a lei das offshores, quer dizer, onde você amplia ainda muito mais. O que nós não temos? Nós não temos esse consumo todo, né? Você precisa de atividades que são altamente demandantes de energia para você poder fomentar a construção de novas plantas geradoras renováveis. Isso, o data center, o processamento de dados, por essa magnitude que você acabou de comentar, é o que vai fomentar. Então, a possibilidade da gente ser um player relevante mundial em termos de data center e ter essa pegada de renováveis é fantástico. Muitas das notícias que a gente vê de projetos nos Estados Unidos versam sobre energia nuclear e outras fontes não renováveis, né? Então, a demanda ela está clara que ela existe. Nós temos a questão da renovável e com um portfólio gigantesco para você estar ampliando. No caso nosso da Renova, a gente tem 12 gigas de projetos de renováveis. Então, você olhar o mercado como um todo, a quantidade de projetos é incrível. Então, nós temos o principal, nós temos recursos renováveis suficientes para você participar desse crescimento e do Brasil ser um player relevante. Não, sem dúvida, né? E uma perspectiva de atração de muitas empresas. E muito dinheiro. Né? Nós estamos falando muito investimento. É muito investimento. Você olha a cadeia toda, né? Que não é só da construção do data center e depois da operação, a parte de geração que vai ser necessária, você tem uma cadeia tanto da parte solar, a parte de turbinas eólicas, então você tem toda uma cadeia que vai ser favorecida, né? E principalmente, né, você falando assim, do desenvolvimento, quando a gente olha ali a região que a gente está, que é uma região que não tem grandes atrativos. Onde é, Sérgio, perdão? Essa planta vai ficar no município de Gaporã, né, na Bahia. E são municípios muito pequenos, né? Então, a gente fala de geração de emprego, qualquer quantidade de geração de emprego para essas localidades é super importante. A empresa ela é muito próxima à comunidade, né? A gente faz diversos trabalhos sociais e sempre foi
o histórico da Renova, isso é uma coisa que a gente se orgulha muito. Então, a gente tem a oportunidade de ver a felicidade da comunidade com o que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante, não só sob o ponto de vista da companhia, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, né, de uma região que não tem grandes atrativos, né? Então, a gente trazer uma nova atividade para uma região que tem muito pouco, né, em termos de oportunidades de emprego, é fantástico. Então, qualquer quantidade de emprego, quando você leva, você vê a felicidade da comunidade de saber que tem uma atividade diferente ali. Não, sem dúvida, né? Com essa perspectiva de um fomento da economia regional. E pensando no desafio agora assim de infraestrutura, claro. Queria entender o quanto o Brasil ele está, a gente é um país de dimensões gigantescas e evidentemente essa discussão ela foi até né, ela voltou um pouco à praça pública em meio a essas discussões acerca do marco legal da energia offshore, né? A gente viu essa apreciação por parte do Congresso Nacional, um bando de jabutis aprovados, veto do presidente Lula, derrubado de veto. Eu queria uma análise sua a respeito do ambiente regulatório a partir dessa MP, que tratou sobre diversos assuntos que não têm uma correlação direta com a matéria. Né? Com o que devia ser, mas também sobre esses desafios do ponto de vista logístico. Quais são os principais desafios hoje para o Brasil acerca não só da produção, que a gente estava discutindo exatamente sobre esse potencial bastante significativo do Brasil do ponto de vista da produção de energia, mas sim da transmissão de energia? Então, essa nossa solução, ela, de uma certa medida, ela endereça a questão da transmissão. Óbvio que se você vai fazer uma operação de processamento de dados em determinadas localidades, você demora muito tempo para obter essas licenças. Porque você vai ter que fazer um reforço de rede, porque você tem uma certa dificuldade, uma infraestrutura que ainda não existe, você precisa chegar. Então, quando a gente traz essa solução da carga próxima à geração, a gente mitiga todos esses riscos, porque a infraestrutura está lá. Quando você faz o seu estudo elétrico e recebe essa autorização, ela vê justamente tudo isso. E é interessante que no nosso parecer de acesso, que é a autorização e vem as descrições, é mencionado pela ONS justamente a questão do benefício para a rede, do benefício para a infraestrutura, porque você está colocando um ponto de consumo onde você tem muita geração, né, e permite uma estabilização melhor da rede, uma série de benefícios, inclusive aos cortes de energia, né, que acontecem muito, as orientações de corte da ONS para as renováveis, isso tudo só melhora. Então, tem um benefício não só sob o ponto de vista de negócios da companhia, mas também a questão estrutural da geração de energia no Brasil. Você tem uma melhoria expressiva na qualidade da rede. Eu estava até acompanhando, né, que de acordo com a consultoria Volt, as empresas de energia tiveram uma perda de 1,6 bilhão de reais em 2024 em razão do curtailment, né? Eu queria entender qual é a perspectiva acerca exatamente dessa, pelo menos uma perspectiva de uma mudança no modus operandi da indústria a partir de uma mitigação desse processo de cortes, né, determinado pela ONS. Essa solução endereça justamente isso, né? Então, a gente veio, né, olhando as análises de engenharia, quando a gente colocou o ponto de carga na nossa subestação, ele endereça justamente a questão do corte, né? Porque você está colocando uma geração num local onde você tem uma carga, justamente num lugar onde você tem uma geração muito abundante. E esse é o problema do Nordeste, né? O Nordeste tem muita geração de energia e o consumo está no Sudeste, né? A grande maioria está mais para cá. E daí que vem os cortes. Você não tem a capacidade de transferir toda a energia gerada, todo o excedente, então você tem uma não utilização de energia durante determinados períodos do dia. Então, essa solução que a Renova está trazendo é fantástica, porque ela vai justamente, na região Nordeste, na região de geração. Então, esses prejuízos que foram relatados pela Volt estão corretos, né? Esse é um dos grandes dramas do setor hoje em dia. O incremento exatamente disso que a Renova está fazendo tem um fator de mitigação fantástico para o setor, né? Tanto que quando nós divulgamos o nosso fato relevante, né, dando conhecimento, vários geradores ligaram para a gente, né? As equipes se falam muito, né? Para entender o que a gente estava fazendo, qual era, de fato, onde a gente estava vendo uma pergunta. Poxa, vocês estão vendo aí uma solução para o curtailment, como é isso, como não é? E foi muito bem visto.
né? Porque você tem uma solução testada, onde você vai... já tem autorização da ONS, então é algo que tem a chancela, então não é uma ideia que é para fazer daqui a anos. A gente já está começando a energizar este ano, então não é um projeto que a gente só vai ver os frutos daqui a 2, 3 anos. A gente começa a ver ainda esse ano os resultados. E é um que a gente promete, em sendo da maneira que a gente entende, né, os benefícios, poder replicar isso, enfim, criar uma via onde a gente traz uma solução para o curtailment. Então, a gente não vai falar mais da questão dos cortes, né? Isso sendo ampliado de uma determinada magnitude, obviamente você vai ter uma mitigação global, né, de todo o setor da questão do curtailment. E a perspectiva dessa instalação, ela envolve exatamente uma base numa decisão recente do Ministério de Minas e Energia, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente exatamente como é que isso se deu, né? Essa decisão de um investimento acerca de uma decisão, né, essa autorização, por exemplo, para conectar a data center diretamente aos centros de distribuição de energia. Isso é perfeito, porque primeiro vem a solução de engenharia, né? Antes de você levar o pleito, você tem uma solução nossa de engenharia. A gente contrata estudos, você tem todo o conforto de que ali é um ponto de carga, né, que é o consumo, né? E a partir desses estudos, você entrega e pede as autorizações, né? Então, há um diálogo muito grande, a gente teve diversas interações com a ANS e é super interessante, né, porque você está debatendo com os técnicos e está vendo a forma como que eles reagem, né, à sua iniciativa, né? E no próprio parecer de acesso está lá espelhado a qualidade do projeto, né, e como melhora o nosso sistema como um todo. E, obviamente, a companhia se beneficia muito disso, né, porque você tem um ponto de carga próximo à sua geração.